vale a pena. Essa semana eu estava lá na igreja, na reunião de intercessão, aí chegou um senhor alcoolizado e diz ele que era um policial aposentado, mas estava tão desfigurado o senhor, ele olhou para mim e falou: você parece que tem a minha idade, né? Eu falei: eu acho que sim, ele tem 50 anos. Eu falei: mas eu tenho 63. Ele falou: 63? Ficou admirado com a minha idade, ele com 50 anos desfigurado. Tem pessoas hoje que estão com uma idade, digamos 50, 40 anos, mas estão todos acabados, porque não viveram uma vida dissoluta, droga, bebida, sabe, sem dormir. Então nós temos que entender que buscar o Senhor é um privilégio. Amém? Por isso que a Bíblia fala, jovens, buscar o Senhor no dia da tua mocidade. Então quanto mais cedo você buscar o Senhor, mais longevidade você pode ter também. Amém? Então devemos buscar o Senhor. Então nesse texto aqui nós temos essa verdade. Nós devemos sentir sede de buscar ao Senhor. O que encontramos na casa de Deus? Na casa de Deus, vamos pensar nesse primeiro ponto, nós encontramos aqui comunhão, encontramos comunhão com Deus, encontramos refúgio, encontramos renovação da nossa fé, encontramos amor, amém? Encontramos aceitação. Alguém está sendo rejeitado aqui? Ninguém é rejeitado. Nós encontramos aceitação, encontramos comunhão. Lá na IBBB, vocês já tiveram na IBBB, né? Viram como é o culto de domingo à noite, tem muito mais pessoas, né? Tem pessoas que vêm para a igreja e ficam bem quietinho lá no canto, aí quando tem aquele momento de comunhão, de confraternização, que os irmãos falam, vai lá e abraça uma pessoa, tem pessoas que não receberam abraço durante uma semana, e naquele momento recebem um abraço, recebem um apoio, recebem um carinho. Isso é comunhão, isso é igreja. Tem uma irmãzinha que está lá na igreja, ela é viúva já faz 6 anos. Em 2019 morreu o marido dela, a irmã Marisa. E ela estava orando sozinha, quando encontrou a igreja, encontrou uma família. Hoje ela está tão feliz de estar conosco ali, porque ela encontrou a comunhão. Então a igreja é um lugar de comunhão, de confraternização, de aceitação. É um lugar que nós podemos ver também o perdão, a compaixão. A presença de Deus é um lugar de adoração, de serviço, de aprendizado, de crescimento espiritual. Essa é a casa do Senhor, mas é também uma casa onde nós ouvimos confronto da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, venha como você está, mas não permaneça como está, seja transformado. Seja transformado. Então, quando você vem para a casa de Deus, você vem como você está, venha como está, mas seja transformado pela palavra de Deus, para que Ele possa te dar forças, para que você possa pregar a palavra dEle lá fora também. Então, devemos primeiro sentir sede, desejar ardentemente estar na presença de Deus. A grande verdade que nós temos também é que a nossa vida só vai mudar quando nós sentimos sede da presença de Deus. Tem muitas situações que nós vivemos na nossa vida que não mudam porque nós não buscamos a Deus com sede. O salmista fala que como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O segundo ponto da mensagem que nós temos aqui, devemos manter a nossa esperança, mesmo estando em lágrimas ou diante das afrontas daqueles que não conhecem o nosso Deus. Vamos ler esses versículos, se você puder abrir. Versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia, enquanto me dizem continuamente, onde teu Deus está? Tem pessoas que ficam perguntando, você está passando por dificuldade, onde é que está o seu Deus? Você não acredita em Deus? Onde é que está o seu Deus? Ele estava impedido de ir à casa de Deus. O que significa isso? Significa que nós, como crentes, não estamos isentos de passar por dificuldade. Mas nós temos uma esperança. Por isso que ele fala aqui no versículo 5, porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então nós sabemos que Deus, Ele está presente em nossas vidas. No versículo 9, 42:9 diz o seguinte, 9,
Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste? Ou por que esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Não podemos ficar lamentando. Tem pessoas que ficam nos acusando, vocês são crentes carola, pessoas que buscam, que ficam com a Bíblia embaixo do braço. Devemos buscar a Deus, porque nós temos uma esperança. Nossa esperança não é para essa vida, não é para esse mundo. Nossa esperança é muito melhor do que o que nós vivemos nesse mundo. Então, mais um versículo, versículo 10 diz assim: esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Então é isso que acontece, as pessoas ficam perguntando, onde é que está o seu Deus, Claudinha, que está passando por essa dificuldade, irmão Antônio Geraldo, onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Esse senhor que teve um filho, a filha perdida por uma fatalidade, onde é que está o Deus? Nós temos que confiar que Deus está no céu, olhando para cada um de nós, esperando que nós possamos esperar nele confiantemente. Devemos manter também o terceiro ponto da mensagem. Devemos confiar na justiça de Deus e nos firmar em sua luz e em sua verdade. Então, capítulo 43, versículo 1 e 3 e 4 diz: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Depois o 3 e 4 diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e os teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa te louvarei. O que o salmista está falando aqui, ele fala que a justiça de Deus prevalecerá. Se você está buscando a Deus, faça a coisa certa, Deus vai prevalecer. Essa é a verdade. Faça a coisa certa. Mas também fala nesse versículo aqui, que ele fala, envia a luz e a verdade. Quem é a luz? Jesus Cristo. Jesus é a nossa luz. O texto fala de João capítulo 1, ele veio como a luz do mundo. E quem anda na luz não anda em trevas. Quem segue Jesus Cristo não anda em trevas. Essa é a verdade. Ele fala também sobre João 14,6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, concluindo essa reflexão, irmãos, uma das principais virtudes de alguém que alcançou a vitória na vida cristã foi o fato de nunca ter perdido a esperança. Eu nunca perdi a esperança diante de todas as lutas que eu já tive na minha vida. Esses 63 anos, 44 de casado, tive muitas lutas e enfrentei muitas dificuldades, mas eu não perco a esperança, porque eu sei que a minha esperança está no Senhor. Amém? A esperança está em Deus. Então também, uma das principais virtudes daqueles que alcançaram a vitória na vida cristã é o fato também de não se desesperar diante das circunstâncias difíceis, seja qual for. Não se desespere. Confie em Deus, espere nele, porque um dia nós vamos louvar a Ele. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que ouvimos. Nos ajude, ó Deus, a aprender a esperar no Senhor. Seja qual for a circunstância que estejamos vivendo na vida, seja qual for a dificuldade que estejamos enfrentando na vida, que possamos confiar no Senhor, fazer a coisa certa, andar segundo a sua vontade, ó Deus, ser uma pessoa temente ao Senhor, ser honesto no trabalho, no que quer que nós estejamos, possamos agir com honestidade, com sabedoria, e, ó Pai, confiando no Senhor, sabendo também, ó Pai, que as dificuldades, elas virão em nossas vidas, mas nós temos a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. E abençoe, Deus, cada vida aqui nessa noite, que tenhamos, ó Pai, uma semana, um restante de semana com muitas vitórias na sua presença. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Amém.